Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, pessoal, eu quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que hoje me felicitaram pelo meu aniversário. Graças a Deus, dia 13 de agosto de 1968, eu estava chegando ao mundo. Grato a Deus em primeiro lugar e grato aos meus pais. Um dia Jó disse que a aflição dele era tanta, e ele diz, torne-se negro o dia do meu nascimento. Mas, graças a Deus, eu digo, torne-se cada vez mais luz o dia do meu nascimento. Porque nós temos realizado uma obra muito importante e que tem trazido luz a outras pessoas. Então, muito obrigado a cada um de vocês, pelo carinho de vocês. Eu sei que eu faço parte da vida de vocês. Muitos irmãos mandaram mensagem de felicitações no WhatsApp. Eu ainda estou respondendo, então pode ser que eu te responda até um pouquinho atrasado, mas eu terei todo o cuidado de responder a cada uma das mensagens de vocês, tá bom? Deus abençoe em muito a vida de vocês. Vale a pena falarmos um pouquinho, então, sobre essa questão do aniversário, não é verdade? Porque, afinal de contas, todos nós crescemos ouvindo falar sobre aniversário. E quem não podia participar, a associação tem lá o vídeo do Pedrinho, onde o Pedrinho ele come um pedacinho de bolo e ele fica triste, e aí Jeová não vai mais gostar do Pedrinho, todo aquele processo de controle mental que vocês conhecem. Então eu quero considerar com vocês, com base no livro Raciocínios, e ao mesmo tempo refutar alguns assuntos importantes. Uma outra coisa que eu gostaria também de dizer a vocês é que até esse exato momento, em que eu estou trazendo esse vídeo aqui, não tenho nenhuma notícia de que alguém teve a cabeça cortada. Não, nenhuma notícia disso. Não tive. Tá legal? Então só para vocês saberem e ficarem tranquilos. Porque Testemunho de Jeová tem esse negócio, aniversário, cortou a cabeça, tal. Não. Graças a Deus ninguém teve a cabeça cortada, só alegria, só mensagens de encorajamento que eu recebi. Tá bom? Então muito obrigado de coração a cada um de vocês aí, tá bom? Vamos lá então. O aniversário natalício. Dia correspondente do nascimento da pessoa, aniversário desse dia. Em alguns lugares, o aniversário do nascimento da pessoa, especialmente de uma criança, é celebrado com festa e presentes. Não é uma prática bíblica. Bom, vejam que o texto já começa e coloca, não é uma prática bíblica. Aliás, muitas coisas não são práticas bíblicas, não é? Eu costumo, por exemplo, dizer o seguinte, usar roupa, quando Deus criou Adão, não era uma prática bíblica, não é? Mas depois o homem passou a usar. Ou será que o homem, Deus falou assim, tá vendo? Ó, eu criei você nu, agora você quer roupas de figueira. Não, não era uma prática bíblica, mas o homem fez. O que é que isso acontece, gente? Precisa estudar um pouquinho de antropologia, né? Então, a sociedade, ela vai se desenvolvendo, não é? A cultura, ela vai se desenvolvendo. E as pessoas vão adquirindo certos hábitos que não são hábitos originais. São hábitos que muitas vezes ocorrem por necessidade, são hábitos que muitas vezes ocorrem por uma questão psicológica, são hábitos que muitas vezes ocorrem pelos mais variados motivos. Então, o que eu digo a vocês que nem tudo que nós temos na vida hoje é uma prática bíblica. Aliás, 90% do que a gente tem não é prática bíblica mesmo, não é verdade? Se nós olharmos, por exemplo, a tecnologia que temos hoje, é uma prática bíblica? Não. Mas a gente usa, não usa? Onde começou a tecnologia? Toda a tecnologia que nós temos, nós sabemos que ela começa no desenvolvimento militar. Então nós não vamos usar porque começou a ser desenvolvido no desenvolvimento militar, lá no Pentágono, na NASA, e assim por diante? Claro que não. Então isso daqui é simplesmente uma maneira, quando eles dizem não é uma prática bíblica, de tentar desencorajar o momento, o aniversário. Ok? Aí ele diz, será que as menções feitas pela Bíblia de celebração de aniversários natalícios as colocam em luz favorável? A Bíblia só faz duas menções de tais celebrações. Aí eles citam Gênesis 40 e Mateus capítulo 14, versículo de 6 a 10. E aí eles citam aqui o aniversário lá do faraó, né? Que o padeiro teve a sua cabeça cortada, foi enforcado, né? E citam depois lá o aniversário
né, onde Herodias dançou e o Herodes mandou cortar a cabeça do João Batista. Uma coisa que é muito interessante, esses dois eventos, eles estão separados por aproximadamente 1.700 anos. Tá? Isso aqui é muito legal da gente entender, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem a Bíblia um livro fechado, tal, a gente pega um texto aqui, lê outro e não entende. A gente tem a Bíblia como um livro fechado. Só que dentro desse livro, nós temos ali um período que começa a escrita em 1500 a.C., né? A escrita, mas a narração da escrita, ela começa a partir do ano 4000, que é com a criação do homem. Então, José está mais ou menos localizado por volta do ano 1700, 1800 a.C. E o João Batista está localizado ali nos dias de Jesus, contemporâneo de Jesus, né? Então, isso aqui é muito importante da gente entender. Ou seja, se cortar a cabeça de alguém ou enforcar alguém em aniversários fosse uma prática comum, nós não teríamos esse evento separado por 1.700 anos. Né? Nós teríamos vários aniversários onde as pessoas sempre cortariam a cabeça e sempre enforcariam as outras. Né? Esse argumento aqui ele é um argumento tão idiota que seria mais ou menos a mesma coisa de você dizer assim, olha, um dia no meu casamento, o meu vizinho morreu. Meu vizinho foi assaltado e morreu. Aí outra pessoa diz, puxa, que coincidência, no meu casamento também, o meu vizinho também foi assaltado e morreu. Significa isso então que nós não vamos mais realizar casamento? Você entende? Então eles pegam eventos aleatórios e tentam colocar isso como sendo algo que Deus colocou para o homem. Ele diz assim, tudo que está na Bíblia tem uma razão para estar ali. As testemunhas de Jeová notam que a palavra de Deus relata desfavoravelmente as celebrações de aniversário. Não, a palavra de Deus não trata desfavoravelmente. A palavra de Deus, ela tem aqui esses dois eventos como narrativos. Agora ela não diz, olha, no aniversário tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas cortam cabeça, porque as pessoas enforcam. Não. A Bíblia não coloca aniversário em luz desfavorável alguma. Quem coloca em luz desfavorável é o corpo governante, utilizando-se dos textos da Bíblia. O que é muito diferente, né, pessoal? Então, vamos lá. Aí ele traz aqui, como consideravam os primeiros cristãos e os judeus dos tempos bíblicos as celebrações de aniversários natalícios, né? Aí eles vão trazer aqui, de acordo com o dicionário da Bíblia de Londres, dizendo que para eles viam isso como sendo parte da idolatria. Tá legal? Então aí nós fazemos a seguinte pergunta. Se era parte da idolatria, né, o aniversário de uma pessoa, o aniversário natalício, por que o aniversário de casamento não é parte da idolatria? Porque os louros da vitória são dados da mesma forma que a um ao outro. Sempre vai ser assim, né? Não existe nada diferente. Portanto, quando nós tratamos desse assunto e falamos em idolatria, nós podemos estar certos de que se há idolatria no aniversário natalício, também o há no aniversário de casamento. Não dá para você fazer uma coisa desassociando a outra, ok? Aí depois ele vai trazer sobre a origem dos costumes populares, né? Aí vai falar aqui sobre vela de aniversário, né? Que os gregos criam que cada um tinha um espírito protetor, um gênio e assim por diante. As velas acesas eram para espantar os maus espíritos e dizer que tudo isso está fundamentado na religião babilônica, não é? Dizer que tudo está fundamentado na religião babilônica. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque é o seguinte, gente, não tem nada que nós tenhamos na vida que não esteja fundamentado na religião babilônica. Nada, tudo que nós temos na vida está fundamentado na religião babilônica. Tudo que você imaginar. Agora pensa junto comigo, se tudo que você imagina está fundamentado na religião babilônica, por exemplo, vamos tratar aí dos dias da semana, não é? Se você pegar, por exemplo, os dias da semana, eles são homenagens a deuses romanos e gregos. Se você pegar, por exemplo, os meses do ano, a mesma coisa. Ou seja, nós não inventamos nada. Tudo está baseado na nossa herança. Tudo está baseado na nossa herança
é uma herança greco-romana, não é? Eu sempre tenho dito o seguinte, é necessário ter um pouco mais de inteligência nesse aspecto. Por exemplo, pensa junto comigo, a história do homem, ela é construída por camadas, é assim que funciona a história do ser humano. Então, quais são as primeiras civilizações? Nós temos ali a Suméria, não é? Nós temos ali o berço da civilização, a Mesopotâmia. A Mesopotâmia deu para o mundo muito daquilo que nós temos hoje, não é? Logo depois da Mesopotâmia, nós vamos ter outras civilizações, como o Egito, não é? Nós vamos ter a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma. Todas essas civilizações estarão contribuindo para a nossa sociedade moderna. Desde que a gente conhece a arqueologia, por exemplo, eu estava fazendo aqui um estudo há pouquíssimo tempo atrás, e o que é que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que lá no Império Babilônico, lá na Babilônia, o pessoal já tirava a raiz quadrada. Olha só que coisa interessante. Inclusive, tem documentos onde os babilônios já tinham a raiz quadrada de 2. Não é? Ou seja, tudo aquilo que nós temos hoje veio daquilo que se chama um sistema pagão. Não é? Por exemplo, se você pegar Pitágoras, não é? Do qual deriva-se o Teorema de Pitágoras, e nós estudamos o Teorema de Pitágoras na escola, não é? Indicando que a hipotenusa é igual ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, e assim sucessivamente, você vai perceber que isso já estava presente lá na Grécia Antiga, volta de 300, 400 anos antes de Jesus. Então, tudo o que nós temos, nada foi inventado por nós. Não existe uma sociedade purinha. Não existe, gente, isso é ilusão. Isso é besteira. Não existe, isso é besteira, isso é ilusão. Entende? Não existe uma sociedade assim. Então, pessoal, não existe uma sociedade, uma comunidade purinha, como eles querem dizer. A grande realidade é que todos nós somos frutos de gerações anteriores e de civilizações passadas. Essa que é a história. Por exemplo, quando você passa a compreender isso, você também entende uma outra gafe aí da organização, que diz respeito à questão do Apocalipse 14, que ela diz assim, estes são os que não se poluíram com mulheres, né? Estes são os que não se poluíram com mulheres e seguem o Cordeiro para onde quer que eles vão, para onde quer que ele vá. Então, muitas vezes, a pessoa, os TJ dizem assim, ó, tá vendo aqui? Então, as mulheres aqui é a religião falsa. De fato, a Bíblia faz essa alusão, sim, à religião falsa. Mas eu pergunto a vocês, qual é o grupo ou qual é a pessoa que não teve nenhuma participação com a religião chamada falsa? Qual é a pessoa que nunca teve? Porque toda a nossa história está baseada em religião falsa. Toda a nossa história. Inclusive o judaísmo, que outrora foi a religião de Deus, hoje é considerada a religião falsa. Então, pessoal, a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento. Então, nessa questão do aniversário, não existe nenhum tipo de base sólida, bíblica. Deus não falou em lugar nenhum, não pode fazer, não pode comemorar. Não, muito pelo contrário. Deus, ele sempre tratou, né, as questões humanas como dizendo respeito aos humanos. Portanto, você que muitas vezes, eu não comemorava meu aniversário, tal, irmão, não tem problema nenhum. Desejar feliz aniversário para você é ótimo, é melhor do que desejar um infeliz aniversário. Desejar você saúde, paz, é ótimo, né? É isso que nós temos que fazer como cristãos. Então nós não devemos estar preocupados com esta situação. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês aí pelas felicitações de aniversário. Bom, pessoal, eu vou trazer um outro vídeo agora, rapidinho, vou colar para vocês aqui, e eu quero já que vocês vão prestar atenção, tenho informações muito importantes, tá bom? E depois eu vou soltar um outro gravado, então são 3 vídeos agora, tá? São esses 2 novos, esse aqui o outro, e o outro é gravado. Se você puder me ajudar, passa lá, deixa o seu like, indica para outras pessoas, também no gravado vai ser benção. Hoje a gente não vai se delongar muito, porque o meu amigo, nosso irmão Paulo Sávio, está chegando aí
às 21 horas. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Um grande abraço e estejamos todos na paz dele.